Giovana, vocês estão lembrados. Bem-vindos ao último semestre teórico de vocês, né? Estão firmes e fortes para o internato? Como estamos? Só firmes? Então tá bom. Teremos algumas novidades para esse semestre, tá? Que a professora Rafaela, o professor Alexandre Cury vão vir aqui falar com vocês. Eles estão fazendo a abertura do quarto semestre e aí a gente vai começar a abertura aqui do módulo de desordens nutricionais e metabólicas e eles vão vir aqui para dar uma palavrinha com vocês, ok? Bom, então vou me apresentar de novo. Eu sou o Dr. Cássio, formei aqui, tá? Um pouquinho antes de vocês. Fiz residência aqui no Hospital Regional de Clínica Cardiologia, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que ele vai fazer um módulo de endócrino? Porque aqui nós não vamos cobrar de vocês, eu não quero que vocês saiam daqui um especialista em endocrinologia. Porém, em tudo quanto é atividade que a gente for fazer, a gente vai abordar. E vocês vão ver que a consulta em si com o endocrinologista é bem difícil de conseguir. Então, muitas vezes é o clínico que vai resolver, é o clínico que vai iniciar essa investigação e é isso que eu vou cobrar de vocês. Então, é um módulo, já vou adiantando, extremamente complexo, muito extenso, tem muito conteúdo para pouco tempo, tá? E a gente vai ter que correr bastante, então vocês vão ver que é muito conteúdo por semana, tá? Uma das diferenças agora, que eu acho que eu passei para a Giovana, ela já deve ter passado para todo mundo. Nós não vamos mais disponibilizar os casos previamente. Porém, vocês têm um material, então eu posso liberar semanalmente já da tutoria de segunda e de quinta para vocês poderem estudar. Qual a finalidade? Vocês vão receber o caso na hora da tutoria, o tutor vai ler para vocês, para vocês não chegarem com um diagnóstico fechado. Por quê? Porque a gente vai ver bastante a questão do diagnóstico diferencial. Porque eu não quero que vocês cheguem, esse paciente aqui é diabético, a gente só vai tratar a diabetes e mais nada. Não, porque a gente vai trabalhar todos os diagnósticos diferenciais, por que pode ser um ou por que não pode ser o outro. Por quê? Porque na vida prática vai ser assim e na prova vai ser cobrado assim. Então já estou adiantando para vocês, a prova não é fácil para quem decorar, tá? Vai ser uma prova, casos clínicos, vocês terão que pensar, não adianta você vir decorar e vir para fazer a prova, porque não vai conseguir, tá? Então a prova será 100% de caso clínico, ou seja, se vocês tiverem 24 questões, serão 24 pacientes para vocês atenderem. Então será uma prova como é na vida prática. O paciente vai chegar, a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que tratar, ok? Então qual é a importância deste módulo? Então aqui, saiu na revista Veja, né? A existência humana é definida por um mar interior. Os hormônios regem nosso corpo, graças a ele nossas células são abastecidas de energia, nosso coração bate, temos fome, dormimos, acordamos, temos desejo e nos emocionamos. Tão poderoso que caso fossem agrupados todos os hormônios circulantes em nosso organismo, contariam apenas 10 gotas. Ou seja, é muito pouco, mas dá muita alteração. Controla todo o nosso organismo, ok? E aí, como a gente está no módulo, né, de desordens nutricionais e metabólicas, aqui a gente vai falar bastante sobre obesidade. Por quê? Porque é um tema extremamente relevante, não é? Cerca de 96 milhões de pessoas estão acima do peso no país. Porcentagem de adultos com obesidade mais do que dobrou nesses últimos 17 anos, indo de 12% para 26%, ou seja, muito prevalente. A gente tem em torno, olha só, de 1980 para 2022, saiu de 300 milhões para 890 milhões, tá? Uma estimativa para os próximos anos, ou seja, de 2027 para até 2036, é que a gente tenha mais de 1 bilhão de adultos com obesidade, ou seja, não tem endócrino para todo mundo, certo? Então a gente tem que saber tratar, porque é uma doença, tá?
mais de 4 bilhões de adultos com excesso de peso, ou seja, 51% da população mundial. Tem importância? Bastante, né? No Brasil, essa doença crônica aumentou de 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11% em 2006 para 20% em 2019. E aí a OMS já aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do século XXI, ou seja, extremamente importante a importância desse módulo, certo? E as projeções mundiais para 2027 é que tenha 1 bilhão de pessoas com obesidade. E aí, uns dados aqui do Brasil. 19,8% da população, certo? A maioria em mulheres com 20% e homens com 18%. E em Campo Grande especificamente, 23% em homens e 22% nas mulheres. Então, além, né, dos adultos, 19,4% dos nossos adolescentes estão com excesso de peso. Isso representa aproximadamente 1,8 milhões de indivíduos e entre eles 6,7% já tem obesidade. É um número muito considerável, certo? E dos 18 aos 24 anos encontramos 33% das pessoas além peso acima, certo? Na faixa entre 40 e 59 anos, a prevalência vai de 10 vezes para as alturas. 70% dos indivíduos nessa idade estão com excesso de peso, e isso ou seja, muito acima da metade, certo? Então, é uma prevalência extremamente importante. E por que eu estou passando isso? Porque isso aqui, gente, todo mundo vai tratar. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter um paciente que vai estar no ambulatório queixando disso, certo? Seja na vida do clínico ou seja na vida do especialista. E a pesquisa mostra que 1 em cada 5 brasileiros ganhou peso com a pandemia. Ou seja, a pandemia ainda veio para ajudar e aumentar essa estimativa que a gente tinha, mais do que dobrou, certo? Além da obesidade, é óbvio que a gente ia falar de diabetes, né? Se a gente está falando aqui de doenças metabólicas, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes, com 16,8 milhões de doentes adultos de 20 a 79 anos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa de incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente diabética. A gente tem uma prevalência muito grande. A própria diabetes em si é fator de risco para várias outras doenças, a gente vai abordar tudo isso dentro do módulo, certo? E além disso, 3,2 milhões de brasileiros têm diabetes e nem sabem desse diagnóstico, que é o pior ainda, que nem tratam. Ou seja, vão ser pacientes que vai chegar para a gente com as complicações, em que a gente vai ter que lidar com as complicações. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 26% no número de pacientes diabéticos no Brasil, segundo dados do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional. Ou seja, muito progressivo, né? Extremamente ligado aí ao quadro da obesidade, síndrome metabólica, tudo junto e envolvido. A previsão é que o número total de pessoas com diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para 700 milhões em 2045. 374 milhões de adultos têm intolerância já à glicose, colocando em alto risco para se desenvolver diabetes tipo 2, ou seja, é aquele paciente onde a gente tem que fazer a prevenção, ou se o paciente for de alto risco, alguns pacientes a gente tem que iniciar medicação, e tudo isso aqui a gente vai abordar durante o módulo. Como que a gente vai fazer essa investigação, quem é a triagem desses pacientes que a gente vai fazer, quais pacientes a gente vai iniciar o tratamento e como a gente vai iniciar esse tratamento, certo? O diabetes foi responsável por cerca de 760 bilhões de dólares, né, em gastos de saúde de reais em 2019, certo? Há uma década, em 2010, a projeção global do IDF para diabetes em 2025 era de 438 milhões.
Com mais de 5 anos pela frente, essa previsão já foi ajustada para 463. Ou seja, a previsão que eles tinham, olha o tanto que aumentou. Então, o diabetes está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos. 1 em cada 6 nascidos vivos é afetado por hiperglicemia da diabetes mellitus gestacional materna, ou seja, extremamente prevalente, e a gente tem que saber lidar com isso. Até porque aquela mãe que vai chegar no ABSF com diabetes, todas elas conseguem fazer o acompanhamento da gestação de alto risco? Não, então a gente vai precisar. Nós vamos ter uma palestra sensacional com o Dr. William, tá? Sobre diabetes mellitus gestacional. Então, por exemplo, esse tema é de extrema importância, só que a gente não vai conseguir abordar na tutoria. O único momento em que a gente vai ter vai ser essa palestra, certo? Então não percam. As doenças crônicas são responsáveis por 72% dos óbitos dos brasileiros. O Ministério quer diminuir em 2% ao ano o número de mortes por essas doenças até 2022, né? Já passou até. O investimento no SUS em atenção básica, responsável por resolver até 80% dos problemas de saúde, cresceu em 106% em 4 anos, chegando a 20 bilhões em 2014. Ou seja, é um gasto extremamente alto. Então, passei as duas principais, certo? Qual é a importância desse módulo para vocês e quais são, então, o objetivo principal desse módulo. Conhecer, avaliar, tratar e prevenir quando possível as principais desordens nutricionais e metabólicas que afetam o ser humano. Ter uma visão psicossocial dos indivíduos acometidos pelas principais desordens nutricionais e metabólicas. Por quê? Porque o nosso tratamento não é embasado somente em medicamento, certo? Porque se a gente só tratar medicamentoso, muitas vezes a gente não vai atingir aquilo que a gente precisa, o que é necessário para o paciente. Então vamos lá. Aqui ficou ruim, mas eu vou... Eu já tinha falado com a Giovana, a gente queria fazer primeiro essa introdução aqui com vocês, e aí eu vou disponibilizar o caderno, tá? Então são todas as palestras que a gente vai ter. A única que eu tive um problema, que estava confirmado já para essa quarta-feira, que era de distúrbios alimentares, a palestrante não vai conseguir vir, mas eu já estou tentando outro para ver, mas até amanhã eu já confirmo com vocês como que a gente vai fazer essa primeira, tá? O restante já está todas confirmadas: diabetes gestacional, medicamentos em diabetes tipo 2, insulinização no paciente diabético tipo 1 e tipo 2 e emergências hiperglicêmicas, ok? Então são as 5 palestras que nós teremos. E aqui é óbvio que a gente não ia deixar, né, de falar sobre a fisiologia. Por quê? Porque todo o problema que nós formos abordar, a fisiologia tem que estar inserida aí, ok? Porque não tem como a gente começar a falar das doenças se a gente não sabe o básico, como que é a formação hormonal, da onde que vem, desde a absorção, aquele iodo que é absorvido, aonde que ele é metabolizado, como que ele vai ser transformado, para onde ele vai, qual é o mecanismo de ação, quem carrega ele. Então tudo isso é importante. Por quê? Porque se a gente não souber isso, a gente não vai conseguir entender aonde estão os problemas. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a amenorreia, que é abordado neste módulo, se a gente não entender como funciona o ciclo menstrual fisiológico, a hora que der um problema, se eu não tiver estrogênio, porque tem uma falência ovariana, porque o paciente tem uma síndrome do ovário policístico, ou se o paciente tem um tumor de hipófise, qual é a parte desse ciclo que vai estar alterada? Ou seja, é aqui na fisiologia que a gente vai conseguir entender e explicar. Por quê? Porque a hora que a gente fizer a dosagem hormonal, se a gente souber como é o fisiológico, a gente consegue chegar no diagnóstico do paciente, certo? E é isso que vocês vão abordar durante as tutorias. Por isso que a gente não vai dar o caso. Por quê? Porque a gente vai querer que vocês aprendam a fazer todo esse raciocínio. Até porque o paciente vai chegar para vocês no consultório ou no hospital, no atendimento, vai chegar queixando e a gente vai ter que fazer essa investigação, essa triagem para chegar no diagnóstico. Ninguém vai dar um spoiler do que você vai ter antes do seu plantão, o que você vai ter antes no seu consultório. É a hora que o paciente chega ali que a gente descobre qual é o problema que a gente tem que enfrentar. E é assim que a gente vai treinando vocês para a vida prática. Por quê? Porque daqui 2 anos e meio vocês estão colegas. E aí cada um vai estar com o seu carimbo aí e fazendo isso. Ok? Aqui,
extremamente importante. Vocês já devem ter passado por outros módulos onde foi cobrado farmacologia. E a farmacologia agora ela não vai cair, ela vai despencar, inclusive na prova, tá? Eu não quero que vocês me falem, gente vai... Por que que eu uso uma metformina? Qual é o mecanismo de ação dela? Quais são os efeitos colaterais? Qual é a dosagem? E são medicamentos o quê? Que vocês já tiveram contato desde o primeiro ano na unidade básica de saúde. E eu não vou cobrar apenas de vocês, eu quero uma metformina, tá? Quanto é essa dosagem? Por quê? Porque se eu prescrever uma metformina de 20 mg, existe? Não existe. Meu paciente não vai tomar. Então, se você prescreveu errado, tá errado. Não, nem adianta chorar que não vai ter. Então, vou cobrar de vocês prescrição, tem que aprender a prescrever. Inclusive, no fechamento de cada caso, vocês vão ter que, se for necessário, prescrição medicamentosa, vocês vão ter que fazer essa prescrição medicamentosa, tá? Porque é assim que será cobrado de vocês. Então, a prescrição completa. E quando eu digo completa, vamos fazer apresentação, dosagem, via, tá? de medicação. Por quê? Porque se é EV, se é VO, se é subcutâneo. Porque a hora que eu estiver falando de insulina, eu vou fazer insulina EV, eu vou fazer insulina subcutânea. Como que vai ser? Existem momentos em que eu tenho que fazer EV, existem momentos em que eu tenho que fazer subcutâneo. Então, tudo isso a gente tem que saber. Por quê? Porque se a gente fizer errado, olha lá, aí o professor Cássio vai ter que fazer fluoxetina 20 mg EV em BIC. Não vai dar tão errado assim, né, gente? Brincadeira, mas aqui é só para vocês entenderem que, assim, se tiver um negócio desse, não tem como considerar, ok? Para que a gente cobra tudo isso? Para que os nossos futuros alunos não saiam na mídia assim, ó. Médica que receitou injeção de adrenalina em criança admite erro. Por quê? Porque se a gente fizer 1 ml, 2 ml, eu vou lá e prescrevo 2 ml de insulina. Quanto é 2 ml de insulina? Vocês sabem? 200 unidades. Mata o paciente? Mata, né? Mata o paciente. Meu paciente morre por hipoglicemia, ele pode fazer uma hipocalemia. Ou se meu paciente estiver com uma cetoacidose, eu vou lá e ele está com um potássio de 3, eu começo a insulina. O que acontece com o meu potássio? Ele baixa, meu paciente para e morre. Então, não é só a adrenalina na veia que mata. Se a gente passar a medicação, posologia errada, via errada, o meu paciente vai morrer. E esse módulo é extremamente prático, então a gente precisa disso, certo? Porque aí vai lá, técnica de enfermagem é presa após menino de 2 anos morrer por suspeita de medicação errada. Porque se a gente prescreve errado, a técnica vai e prescreve errado. Por exemplo, vou repor potássio. Se eu prescrever, e aí, ó, quando eu falo que tem que ser legível, não é só a letra. Olha só essa receita, que coisa linda. Não dá nem para entender o que é. Mas não é, eu não estou falando só da letra. E aí eu vou lá e prescrevo. Se eu pedir para vocês, gente, vai lá, corre para mim 50 mEq de potássio. Vocês sabem quanto que é? Não, né? Mas a gente vai aprender nesse módulo, porque a gente vai repor. A gente vai fazer o cálculo, a gente vai ver quanto que é 50 mEq de potássio. Cada ampola de potássio a gente tem 25. Só que eu não vou prescrever para o técnico, eu fiz o meu cálculo e eu vi lá que eu preciso de 50 mEq. Eu vou prescrever para o técnico de enfermagem infundir 50 mEq de potássio? Ele não sabe, ele não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber é a gente. Então, eu tenho que prescrever, eu vou fazer a conta e eu vou prescrever para a enfermagem entender. Então, se vocês prescreverem de uma maneira que a enfermagem não vai entender, não será considerado na prova. Por que eu falo na prova? Porque a prova é o momento em que a gente está avaliando, certo? Então, eu já estou deixando bem claro porque eu preciso, a gente precisa escrever certo, prescrever certo para que a enfermagem faça certo. Porque não adianta a gente fazer um cálculo lindo, maravilhoso, a gente chegou no diagnóstico e a gente errou na medicação. E aí o que acontece? O paciente morre. Aqui ainda tem chance que ele está morrendo só na prova. Mas daqui 2 anos e meio vocês vão estar na prática. E a gente não quer ninguém matando o paciente. Então eu já estou deixando bem claro, vocês viram, né?
A gente vai cobrar bastante prescrição. Se ocorrer algum erro que coloque a vida do paciente em risco ou mate o paciente, a questão será zerada. Já estou avisando. Não adianta você fazer tudo lindo, maravilhoso, foi lá e matou o paciente com uma medicação. Não vou nem olhar o resto, porque você matou o paciente, não adianta de nada. Certo? Então, vamos pensar no que nós vamos prescrever, vamos estudar, teremos aí um módulo inteiro para fazer isso, tá? E agora, eu sei que parece ser difícil, parece, mas isso aqui é a nossa vida. Então, vocês já estão indo para os últimos 3 módulos teóricos da vida de vocês. E é agora que a gente precisa começar a juntar a nossa teoria e colocar em prática, porque o ano que vem vocês vão estar prescrevendo no internato. Então, agora é o momento em que vocês vão lidar, ok? Morfo. Então, isso aqui é extremamente, importante. Ele vai cair uma questão, tá? Aberta na prova, valendo 1 ponto. E tem a nota da prova prática. A prova do Morfo vai ser dia 3/9, às 8 horas da manhã, certo? Ou seja, estudem que vai cair bastante. Morfo. Prova do módulo, dia 14/9, será uma segunda-feira, tá bom? No horário das tutorias. E exame, 14/12, aí que vem a diferença. Que o Dr. Alexandre Cury e a doutora Rafaela vai vir aqui falar com vocês. Nós mudamos o sistema de avaliação e a avaliação agora não conta somente com a prova do módulo, a prova do Morfo, porque vocês terão um sistema de avaliação que chama APPC, que é um sistema de avaliação, eles vão vir falar para vocês. Ou seja, essa prova vai ser só no final do semestre. Então, a nota do módulo, da prova, ok, vocês vão ter, a gente vai fazer a revisão e tudo mais. Porém, a nota liberada será só no final do semestre. Por quê? Porque eu preciso dessa nota para a gente fechar, para ver quem vai passar e quem não vai passar, ok? E o exame será no final do ano, dia 14/12. 8 horas. Aqui, calma que eles vão vir aqui falar com vocês. São os critérios de avaliação que mudou, não mudou só para vocês, mudou para a universidade inteira. Prova de segunda chamada, dia 17/12, com todo mundo. Ou seja, eu acho que é melhor não perder a prova, né? Porque se perder, vai ter que fazer um monte de prova junto. Consultorias. As consultorias serão todas as segundas-feiras, 17 horas, ok? Eu vou definir a sala e a gente faz toda segunda-feira às 17 horas e aí eu informo a Giovana qual será a sala. As palestras. Estou tentando marcar todas as palestras nessa sala, porque a turma de vocês é a maior turma que tem. Então aqui é a sala que cabe todo mundo. Então, a princípio, todas as palestras serão aqui. Isso. Não, 8 horas no Morfo. 8 horas a prova do Morfo, que vai ser na quinta-feira de manhã, que é o horário do Morfo. Vocês são divididos em 2 turmas. Terça à tarde o Morfo e quinta de manhã. E aí a prova vai ser 2 semanas antes da prova teórica, a prova do Morfo. Sabe? E aí aqui eu vou passar para vocês, mas tem no caderno, tá? Os sites. Não vamos procurar aí, né, galera, no Wikipedia, vamos utilizar sites oficiais. Então, vamos embasar sempre nas diretrizes. Vou mandar para vocês as diretrizes brasileiras, aí, tanto da Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade de Cardiologia, de Obesidade, tá? Então, vamos sempre procurar o que a gente tem de referência aqui no nosso país. Certo? É óbvio, tem estudos para fora, ok, a gente vai ver o que tem de novo, mas a gente vai tentar trazer para a nossa prática o que a gente usa, certo? E aí lembrando, né, que aqui vocês vão ver separadamente nas tutorias. A gente vai ver diabetes, a gente vai ver hipertensão, a gente vai ver obesidade, só que na prática o paciente é um todo.
E a maioria das vezes ele vem com tudo, vem com diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia. E na prova pode ser que ele venha assim, como na vida prática. E aí eu tenho que saber tratar tudo do paciente, ok? E é isso, gente. Um excelente módulo a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Alguma dúvida? Tem. Agora, vamos só aguardar que o Curi vai vir e a Rafaela para explicar para vocês como será o sistema de avaliação, ok? Professor, Onde que tranca o curso? hoje já vai ter conselho ou não? Onde será que tranca o curso? Como será que tranca o curso?